Olá, está começando o Estácio Entrevista, um programa da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova, Friburgo. Eu sou o professor Marum. Esse programa está sendo gravado nos estúdios da TV Zoom, aqui em Olaria. Ele é produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, Campus Nova, Friburgo. Hoje vamos receber uma convidada muito especial, uma jornalista com grande currículo, com conhecimento profundo das questões da comunicação, a professora Maria Fernanda Macedo. Depois da vinheta, estamos de volta. De volta com o Estácio Entrevista e já dando boas-vindas à professora Maria Fernanda. Muito obrigado pela presença. Obrigada, Marum. É um prazer estar aqui falando para você, para os alunos, principalmente, para o público de Nova Friburgo. Professora Maria Fernanda, você, quando jovem, não que você não seja jovem, mas quando mais jovem, você rodou muitas redações, trabalhou em muitos lugares, você disse que é da importância do estágio quando jovem. E a gente vai falar do estágio quando a gente for falar da faculdade. Mas eu vou começar, você disse que o seu primeiro trabalho mesmo foi no Sistema Globo de Rádio. Foi isso Conta mesmo. Um pouquinho desse babado aí pra gente. Pois Como é. é que é lá na Globo, esse negócio? Pois é, a história é bem interessante, porque eu estava desde o 5º período da faculdade, eu já fui fazendo muitos estágios, né? Cada semestre fazia estágio em um lugar, cada ano. E chegou o final do ano, final da faculdade, eu falei, tem que passar para algum lugar que eu tenha a chance de ser contratada, né? E comecei a fazer, eu tinha vontade de ir para o impresso, na verdade, mas acabei perdendo algumas provas, não conciliava com o tempo que eu estava, né, fazendo período e tal, prova para o JB, prova para o Globo, eu perdi, né, eu morava no Rio já. E aí Você é do Rio? Eu sou de Friburgo, fiquei até os 17 anos aqui, e aí fui fazer UF, e fui para Niterói primeiro. Entendi. E aí eu fui, na época acho que não tinha jornalismo aqui, 2000, 96. Não começou em 2001. 96. E aí no final da faculdade eu estava, né, vendo para onde eu ia fazer estágio. Eu fiz um grande processo seletivo para a TV Globo. Fui passando, e foi um processo seletivo muito doloroso, assim, porque eu fui até a última entrevista, na última eu não passei. Eram uns 4 meses de processo seletivo. Puxa. É uma coisa muito... Um filtro mesmo, né? E aí na última não passei. Aquela decepção, caramba, estou me formando, o que eu vou fazer? Aí me ligam do Sistema Globo de Rádio, começou o processo seletivo lá todo de novo. Só que aí foi mais rápido. Eles reaproveitaram o pessoal que já tinha ido até um estágio, e aí eu fui. E aí fui passei. Só que no que eu passei, eu tinha passado essa coisa do bastidor mesmo, a coisa de RH, né? Eu tinha passado para uma vaga de marketing corporativo. E aí eu falei, não, me ligaram, falaram, você passou, parabéns. Eu falei, não, muito obrigada, mas eu fiz jornalismo, eu era aquela ferrenha de redação, queria... Falei, não, eu quero CBN, eu não quero marketing corporativo. Aí meu pai me liga, né, aqui de Friburgo, me liga, Fernanda, você está doida, Fernanda, você está se formando, né? Aí eu fiquei, meu Deus... Eu liguei de volta, você acredita? Que às vezes uma iniciativa, um passo, eu liguei de volta para a RH da TV Globo, do Sistema Globo de Rádio, falei, posso tentar então conhecer a vaga? Claro, a gente te adorou, vem aqui. E aí eu conheci a vaga, achei a vaga muito interessante, porque era uma vaga de marketing corporativo, que eu tinha que lidar os primórdios da internet. Eu vi o G1 nascer, era muito antes do G1, era Globo no Ar ainda, né? Globo no Ar e todas as rádios indo para o digital, né? Isso foi 2000, meu estágio, 99, 2000. E aí acompanhei todas as rádios indo para o digital e todas as rádios do guarda-chuva do Sistema Globo de Rádio. De uma certa maneira eu trabalhava com todas elas, Globo FM, 98, Rádio Globo, CBN, né? E depois eu até consegui, assim, fazer um período de estágio lá dentro da CBN, de tanto que eu queria trabalhar uma época em redação. Eu chegava na redação antes do horário e ficava... E aí essa coisa da juventude, né? Mas é bom. Da juventude, eu acho que essa coisa eu me via mesmo foca, sabe? Porque acho que eu vejo... Às vezes eu falo isso para os alunos, assim, a gente... Não é à toa esse nome, porque quem gosta mesmo dessa profissão, quem gosta de conhecer as coisas, quem tem curiosidade, foca mesmo, fica lá pedindo para fazer, né? Eu estava lá presente, de uma certa maneira, em todas as rádios, estava no marketing corporativo, então lidava também muito com o meio, assim, meio publicitário, né? Porque a gente lidava com a marca institucional do Sistema Globo de Rádio. E teve uma outra grande surpresa também, que a minha chefe
era nascida em Friburgo. É mesmo? Como ela chamava? Andréia Vieira, uma publicitária também. Um beijo, Andréia. Né? E aí a gente se conheceu, a gente tinha sido alfabetizada aqui no meio da mesma escola, então tinha legal, essas coincidências da vida. Eu sempre falo, quando a gente vai dar palestra nas escolas do curso de jornalismo, que eu falo com os alunos que estão ouvindo, eu falo assim, ó, quem é jornalismo, ele já sabe que é. Que a pessoa sabe. Pois é. Ela sabe. Deixa eu te perguntar, aí do Sistema Globo, você foi para a Proux ou teve outro caminho? Como é que foi isso? Do Sistema Globo, na verdade, essa coisa que a gente está falando da juventude, eu sempre fiz muita coisa ao mesmo tempo. Eu passei no mestrado quando eu estava no Sistema Globo de Rádio, eu comecei a ficar muito dividida. O mestrado foi feito aonde? Eu fiz mestrado na UFRJ, né? E foi logo, assim, no período Na que eu já ECO. estava, na ECO, eu estava terminando a faculdade, eu ainda fiz uma prova para ver como é que era a prova. E passou. E aí passei. É que e aí você sempre gostou muito de ler, não é, Maria? Sempre, Isso sempre te deu uma vantagem muito grande. Eu fiz jornalismo por gostar de conhecimento assim, desse conhecimento ainda impresso, ainda gosto, né? Desse conhecimento concatenado, essa narrativa dessa forma. E aí eu passei no mestrado e fiquei muito dividida. Fiquei um tempo no mestrado no Sistema Globo de Rádio, pedi demissão do sistema, depois de ficar 2 anos lá, fiquei um tempo só no mestrado, depois comecei a trabalhar no Palácio Guanabara, no departamento de rádio que eles tinham ainda. Né? Foi então, bom? Foi uma coisa gratificante? Foi uma experiência também interessante, porque no Palácio Guanabara, foi a gestão, eu fui porque algumas pessoas do rádio me chamaram, né, para trabalharem lá no departamento de rádio. Eu era muito nova, recém-formada. E aí era o governo Garotinho e Rosinha entrando, alguma coisa assim. E você tem esse olhar também do público, né, da informação gerida ali né, na instituição pública, como é que é, recebendo a imprensa ali no Palácio Guanabara toda hora, apesar da gente escrever, né, fazer um trabalho que era específico para a rádio. Né? E aí foi assim, e depois eu fui para a Prout, do Palácio Guanabara, e terminando o mestrado, eu fui para a Prout. Para quem não sabe, a Prout é uma grande assessoria de imprensa aqui do nosso país, né, professora? Pois é. Hoje é assessoria de comunicação. Na época, se de falava assessoria de imprensa. Pois é. Professora, eu vejo hoje, depois do caso da Vale, lá de Brumadinho, dessa coisa toda, que eu acho que se não for, me corrija, por favor, que a área mais nobre da assessoria hoje é a gestão de crise. Eu acho que quem trabalhou, né, dessa gestão de crise aí, desse caso de Mariana, Brumadinho, deve ter sido duro, mas eu acho que foi uma grande escola. Acho que a Vale fez até um case nesse ponto aí. É essa área mesmo nobre da Proux, ou a área nobre ainda é o dia a dia, essa coisa, por exemplo, de CPI, de orientar os políticos? Como é que é isso? Tem de tudo, né? A importância da assessoria de comunicação, assessoria de imprensa, é você conseguir essa visibilidade para o cliente, né? Conseguir uma boa reputação, uma boa imagem na imprensa, uma imagem que é a partir de uma mídia espontânea, né? E também gerenciar a crise quando a crise aparece. Ninguém quer esse momento de crise. Mas é igual, eu acho que... Mas eu acho que é a hora que também se ganha mais, não é? Não muda. Quando você está lá, não é que você ganha mais, mas eu acho que são os profissionais que têm mais experiência, que acabam trabalhando com a crise, e é um desafio muito grande. Deve ser, como é para o ator, atriz, os atores não adoram falar que adoram fazer vilão, deve ser isso, porque é um desafio maior, né? Eu acho que é um momento que você põe ali toda a sua experiência, toda a sua, de repente, inteligência, sua capacidade de observação, sua capacidade de mediação, que eu acho que uma grande atribuição do jornalista é ser mediador, né? E o assessor de imprensa também. Eu, quando entrei na Prout, por exemplo, quando eu fui para a assessoria de imprensa, eu preferia, eu estava sempre com um pé lá no jornalismo, sempre com uma dor de cotovelo de não ter muito tempo de redação, de não ter, né? Eu preferia ficar do outro lado do balcão, como os nossos colegas dizem, né? Só que eu fui vendo, assim, o quanto que de informação estavam ali nas agências de comunicação, que às vezes acho que eram, né? Porque hoje acho que o profissionalismo, as agências já colocaram muito, os assessores de imprensa já mostraram muito profissionalismo, claro. Mas era uma área, às vezes, que as pessoas tinham uma reputação menor dentro do jornalismo. Né? E hoje mudou, né? Hoje os caras estão precisando estão usando. Porque a gente acaba tendo que estar dentro da assessoria de imprensa, você tem uma visão, é o que eu falo para os alunos, você tem que conhecer todos os veículos que você vai trabalhar, do segmento que você vai trabalhar, as editorias que você vai trabalhar, o estilo de cada jornal. Então, você tem que... E, às vezes, dentro de cada jornal, o estilo de cada repórter. Você vai sugerir uma pauta, aquele repórter ali, olha, ele cobre mais isso aqui e cobre desse jeito. Então, você tem o tempo todo fazendo uma análise de discurso mesmo, o tempo todo interpretando a imprensa. Me fala se funciona assim. Eu quero saber o seguinte. Vai até lá, como teve agora, CPI agora acho que foi de Covid, mas sem a CPI.
Aí os políticos vão lá mesmo na assessoria para vocês fazerem media training, dizer o que ele tem que treinar com vocês. Funciona assim mesmo? Como é que eu acho isso? que deveria funcionar, porque tem sempre o cliente, tanto o político, quanto o artista, quanto o empresário, né, que precisa, às vezes, né, entender o que é a linguagem, o que é essa linguagem na comunicação, né? O que vai ser perguntado para ele, como é que Exatamente, ele vai responder. Entender o que é, está pronto para isso, para falar, e muitas vezes ele vai... Eles ignoram, eles acham que vão, né, na... Tem dos dois, tem aquele tipo de cliente que depende demais, que quer muito, né? E tem aquele que é confiante demais e que vai embora e que sai falando qualquer coisa, ou que sai se apresentando de qualquer maneira, não escuta justamente a expertise, né? Não escuta esse profissional que sabe um pouquinho, ó, faz assim, faz assado, é assim, porque você vai ter um tipo de resultado. Dizem, né? Dizem, a gente não conhece, mas dizem que o presidente Jair Bolsonaro é muito assim, ele fala, né? Deve ser o terror dos assessores de imprensa, né? Ele diz que ele é também, impetuoso, né? Então, a pessoa às vezes dá uma dica para ele e ele diz, a gente não sei que eu não estou lá. É um desespero isso, você tem todo um trabalho, né? Você tem todo um olhar sobre aquilo ali, e a pessoa, às vezes, em segundos, faz aquilo tudo derreter, né? Meses, anos de trabalho derreterem, né? A gente fala, posso rasgar aqui? Seria uma crítica a ele, tá? É a maneira dele ser, eu acho que ele tem o seu valor, né? Mas eu digo, veio na cabeça por conta disso. Tem muitas pessoas assim, que são muito impetuosas, né? Então, acabam fortalecendo diante da imprensa um personagem, né? Mas aí tem que ver se é esse personagem que você quer, né? Porque às vezes não é, e se é real ou se é personagem. E acerta em outro. E isso também se é real ou se é personagem. Pois é. Agora, a media training é uma das atribuições de assessoria de imprensa, né, que a gente treina para o profissional, para falar, para escrever, para dar entrevistas, né? Agora, eu vejo... Para ser porta-voz do que ele está representando, né? Se eu estiver errado, me corrija, mas eu vejo que, por exemplo, na nossa região, muitas vezes a assessoria, principalmente o órgão público, em vez de ser um facilitador para você chegar no secretário, para você chegar na autoridade pública, ela virou uma barreira para você falar com aquele jogador de futebol X, só naquele dia, naquele horário. O policial bom, policial mal, fazem só o policial mal, né? Acontece isso mesmo? Existe um assessor que é contratado para ser barreira? Olha, eu acho que vai daí muito de um não entendimento de todas as atribuições desse profissional, né? Porque eu acho que tem momentos que o assessor de imprensa tem que blindar, sim, o cliente, tem que blindar a instituição. Ele faz um manejo da informação, né? Então, tem hora que a informação tem que ser dada com mais... né? Ele tem que ser mais aberto, aquilo tem que ser mais facilitado, e tem hora que aquilo tem que ser mais seguro. Agora, você não pode ter uma postura só aberta e só segura. É justamente esse manejo. Se você está editando aquilo ali. Então, na mediação com a imprensa, eu já escutei, mas... né, e acho que, principalmente a instituição pública, eu falo isso para os alunos demais, tem um caráter que é da função pública. Então, quem está ocupando o cargo público tem obrigação de oferecer algumas informações. É obrigação, tem obrigação, né, a transparência, até outra coisa, mas tem obrigação de fornecer algumas informações de utilidade, algumas informações que são do interesse do cidadão. E o assessor de imprensa tem que ser esse cara que faz esse meio campo, né? Ele não tá, o cliente dele não é só a instituição, o cliente dele também é o cidadão final lá que precisa de informação e que às vezes tem um secretário, uma secretária, por exemplo, no caso de uma prefeitura, né, que não quer falar. Não quer porque ou não está se sentindo satisfeito, porque não está bonito, não está bem na fita, ou porque, não tô afim. Não tem questão. Eu falo muito isso aqui. Não é questão de não estar afim. Você está numa atribuição num cargo público, é a sua função. Como você vai estar numa empresa, você vai ter que representar a empresa. Quando a empresa, como você falou, de Brumadinho, você imagina, o porta-voz dessa empresa no momento de crise, não quero falar não. Não quer, mas tem, olha, sinto muito, né? É uma coisa da vida adulta, né? É incrível. Eu fico pensando, pode ser que eu esteja errado, mas eu acho que quanto mais experiente, se o profissional for motivado e for experiente, ele sabe o momento e a maneira de colocar, né? Porque o mais jovem deve sofrer nesse burburinho, precisa ser sempre orientado, né? Você entrou numa assessoria agora e a mídia começa você precisa você tem que ter um discernimento muito grande, né? Tem secretarias, por exemplo. Há pouco tempo eu chamei um amigo para falar com os alunos, né? Ele está na Secretaria de Ordem Pública do Rio. Você imagina agora, com pandemia, ele falou isso para os alunos, Paulo Maculo. Ele agora, na pandemia, por conta dessas festas, né, que toda hora a vigilância sanitária estava tendo que ir lá dar batida. Exatamente. Como que toda hora não estavam batendo na porta dele pedindo informação? Né? Não, é a função dele. É claro que ele não vai, né, a gente não vai ficar dando tiro no pé.
né? Mas a gente tem que informar o que está acontecendo. E assim, eu brinco não, eu falo que a assessoria de imprensa, a gente tem muitos clientes, porque o nosso cliente é o jornalista, ele tem que achar que aquela informação primeiro vai para ele. O nosso cliente é a instituição para a qual a gente está trabalhando, né? Às vezes é uma empresa, às vezes é um produto só que você está trabalhando, às vezes é um artista, às vezes é um político. É o nosso cliente primeiro. E depois tem o jornalista, porque você está passando aquela informação para ele. E tem o cliente final, né? E eu brinco assim, todo mundo reclama, então você tem que ficar feliz com o seu trabalho, porque ninguém vai ficar. Assim, as assessorias também fazem contato direto, ou seja, elas têm portais, elas têm, para elas divulgarem os clientes, ou elas usam o portal do cliente, a página do, sei lá, você tem o cliente X, você usa o site dele para passar a notícia, ou você, o site, por exemplo, de uma approach, só vende a approach ou ela faz também matérias dos clientes dela? Como que funciona isso? Olha, eu acho que hoje, com a questão do digital, isso tudo mudou muito. Antes né, antigamente, né, há 20, há 10 anos, eram só os canais usuais de mídia, né? TV, os veículos tradicionais de mídia. Depois começaram a coisa dos blogs, né? E depois as empresas começaram a ter os blogs pessoais. Então, tem os blogs das empresas. E as assessorias teriam os blogs delas, os sites delas hoje, os canais hoje nas redes sociais. Então, tem assessoria que, dependendo do contrato, trabalha assim as informações, mas primeiro, por uma questão estratégica, oferece para a imprensa, e depois vai publicando ali nas redes sociais também, ou do cliente, né, da instituição, ou da própria assessoria. Isso tudo vai fortalecendo e vai abrindo mais canais, né, de informação. O que é assessoria, depois que a gente vamos continuar a sua trajetória, mas se a gente pudesse resumir a assessoria, o que a assessoria foi na sua carreira, ou é na sua carreira profissional? O que ela representou para Maria Fernanda? Olha, para mim ampliou muito o meu leque de visão justamente sobre a mídia no Brasil. Eu tinha uma ideia assim que eu ia trabalhar, por exemplo, em um veículo tal, tanto tempo, outro veículo tal, tanto tempo, e de repente me vi numa agência de comunicação. Eu trabalhei muito com música, por exemplo, com cultura, né? Fui assessora de imprensa da Som Livre, da gravadora há muito tempo. Então, assim, eu tinha que ter uma ideia dos jornais, das editorias do Brasil, né? Na área de cultura principalmente, mas dos segmentos, você tinha que acompanhar. Então, aquilo abre um espectro muito grande da sua relação com a informação. E você está pronta, às vezes, para fornecer uma informação ou para regimentar uma informação com uma coletiva de imprensa para vários veículos. Então, ampliou muito o meu olhar sobre a mídia no Brasil. Então, a gente vai conversar sobre a mídia no Brasil. Pessoal, não saia daí, vamos para aquele nosso intervalo, vou tomar um pouquinho mais de água aqui e já voltamos com o Estácio Entrevista. É rapidinho. Sabia que quem tem curso superior pode ganhar até 3 vezes mais? Eu sei. Mas e o preço? A Estácio é tão parceira que tem o PAR. Você parcela e só paga parte das mensalidades depois de formado. É, parceira mesmo. E tem até um portal com milhares de vagas de emprego e estágio. Então formou. Na Estácio, você faz o seu melhor e a gente faz o nosso. Você e Estácio. Formou. Inscreva-se já! De volta com o Estácio Entrevista, hoje conversando sobre jornalismo e comunicação com a professora Maria Fernanda Macedo, que é uma das pessoas assim mais importantes do curso de jornalismo aqui da Estácio, uma professora com uma bagagem cultural muito grande e que está nos brindando com a sua presença aqui no Estácio Entrevista. Professora, a senhora falou que teve um grande conhecimento da mídia no Brasil. Sem nenhuma questão ideológica, dessas bobagens, o que é a mídia no Brasil hoje? Ela é alguma coisa que ajuda a democracia? Ou a senhora vê a função da mídia hoje uma função menos nobre com as redes sociais? Como é que a senhora está enxergando esse mundo do mainstream da mídia junto com as redes sociais e atores independentes? Olha, eu tenho uma visão muito crítica em relação à mídia, né? A mídia no Brasil, ela se a gente for ver, ela é uma mídia de família, né? São empresas de família que foram crescendo, né? Que mantiveram esse discurso, esse poder. Então, que você vê assim, por trás o que tem ali, o que elas defendem ali, quais são os valores. Mas, ainda assim, é uma mídia que, assim como o nosso país,
está em construção, está se construindo, está desenvolvendo. Ruim com ela, muito pior sem ela. Você imagina se a gente não tivesse a imprensa agora, esse momento que a gente viveu, né, de pandemia, para falar sobre democracia, para defender a democracia, para defender a importância da vacina. Então, eu vejo que a mídia no Brasil é uma mídia assim, que caminha no sentido de valorizar mesmo a informação, a democracia, mas... Posso dizer que o Brasil como nação... Se fortalece também. Posso dizer que... Vê se é isso. Posso dizer que o Brasil como nação ainda está aprendendo sobre a democracia e a mídia aprendendo junto com o país? Eu acredito que sim, eu vejo muito por aí. Então, a gente não pode ainda imprescindir, não, vamos deixar a mídia para lá, a imprensa não, porque a gente está construindo ainda e a gente precisa muito dessa imprensa ainda para fiscalizar, para informar, né, para manter ali esse pé, né, da democracia ali, essa estrutura meio... A gente tentar manter isso de pé. Agora me conta aquele babado lá do início, dos estágios. Você chegou na faculdade, você falou que foi na UF, não é isso? Isso. Chegou lá, e aí você falou, eu quero fazer estágio. E aí, como é que você foi? Você foi na rua e foi procurando estágio? Olha, como que funcionou assim para você? Você era muito proativo de você ir, bater perna e pedir? Como que era isso? Então, tinha uma lenda na época que os estágios não atravessavam a poça, que a gente chamava, não atravessava, não ia para Niterói, né? Que tinha as vagas eram no Rio. Faculdades no Rio que ficavam. Então, a gente tinha que o aluno da UF tinha que ficar, não era tudo que chegava lá. E naquela época não era, né? Não tinha nem internet, né? Eu lembro do primeiro laboratório com computador multimídia na faculdade, tinham 2, 3 computadores. Você começou com máquina de escrever na faculdade? Comecei, tive aula com o professor João Batista ainda, máquina de escrever. E aí, a gente tinha que ficar ligado. Comprava o jornal para saber se ia ter... concurso, né, de estágio, e tinha aquela coisa dos alunos ficarem, tinha um mural, às vezes, interno da faculdade, que facilitava alguma coisa, e tinha alguns canais, assim, não sei se falavam de estágios, a gente ficava meio ligado, antenado, procurando. Então, eu sempre ia, um aluno para o outro, às vezes, passava. Tinha uma competição, digamos assim, entre os alunos, mas tinha também essa camaradagem, né? Então, a gente acabava sabendo de um estágio ou outro. Eu sempre fui muito... Eu fiquei 1 ano na faculdade sem fazer estágio, no segundo ano eu já estava assim, porque nos primeiros anos você não consegue muito, no segundo ano eu já estava tentando, assim, no segundo eu tentei uma bolsa de monitoria, até passei e fui chamada porque falaram assim, olha só, você passou na prova, mas você não pode chamar para monitoria, porque você não tem experiência ainda. Aí eu fiquei assim, tirei uma nota boa, né, e a professora me falou, sinto muito, e eu precisando inclusive de grana, porque para minha família não era fácil me manter no Rio, apesar de ser universidade pública, né? Tem toda uma despesa. Tinha uma coisa de Mas ralar ali. Essa coisa de ralar. Para se manter no Rio, né? Para me manter no Rio. E o estágio era uma oportunidade de te ajudar. De ajudar também, né? Financeira, e não só de ter experiência, né? Essa coisa de querer, de ir, de ter essa vontade de fazer as coisas que você herdou do seu pai, da sua mãe, quem que é assim na sua família? Olha, eu não sei, eu acho que cada um tem um pouco. Meu pai é um grande ouvinte, assim, um grande leitor de informação, né? Isso você puxou dele? Eu acho que eu sempre gostou de tudo, assim, de jornalismo, né? Muito. Eu consumia todo tipo de jornalismo, né? O dia inteiro, rádio, TV, esporte, política. Eu gostava muito de conversar com ele sobre política, por exemplo, né? E minha mãe é uma pessoa muito, assim, de fazer as coisas, né? Muito realizadora. Eu acho que eu tinha isso. Então, assim. você juntou isso, é realizadora e leitora. Eu acho que eu juntei um pouquinho, né? A gente tem um pouquinho de cada um. Claro. E assim, essa coisa do estágio, eu lembro que eu já teve época de eu fazer 2 estágios e eu estudava à noite. Eu fazia um estágio na Rádio Catedral. Na Rádio Catedral? No prédio da Arquidiocese do Rio, foi um dos meus primeiros estágios. Eu saía de Niterói e ia para a Rádio Catedral, né, lá do outro lado da poça, né, e saía da Rádio Catedral depois, tinha um estágio, não, essa foi outra época, mas tinha uma época que eu fazia Rádio Catedral, foi meu primeiro estágio mesmo, e teve uma época que eu fiz estágio na Andef, Associação Niteroiense de Deficientes Físicos. Foi enriquecedor isso? Foi bacana? Foi. Eu fiquei sabendo o que era a Paralimpíada ali. Pô, né? que bacana. Todos os estagiários iam cobrir, eu não cheguei a ter essa sorte, mas todos os estagiários iam cobrir Paralimpíada. Eu não cheguei a pegar uma Paralimpíada, mas a gente... Era em Niterói, em Caraí,
E o outro estágio eu fazia à tarde na PUC, na Gávea, lá do outro lado. Eu falei, gente, era muita energia, né? Nada como os 18 anos. Mas eu acho isso muito bom. Eu sempre brinco que hoje o garoto novo quer fazer faculdade EAD, às vezes não quer sacrifício, mas não conhece ninguém, não tem essa vivência. Nós fazemos isso, estamos aqui, não morremos. Pois é, eu acho Enriqueceu. que é assim que você vai observar, porque você não aprende só em sala de aula, né? Você Claro. aprende não só lendo, eu sempre fui de ler muito também. Só que você aprende vendo como os outros profissionais estão trabalhando, aprendendo, perguntando. E eu adorava tudo que tinha para cobrir, O meio, assim. você conheceu muita gente. Pois é, exatamente, que é muito importante para você fazer. Claro, Os seu alunos network. perguntam muito, como que você consegue estágio nessa área? Você consegue, às vezes, porque as pessoas te indicam os primeiros trabalhos, né? As pessoas vão te indicando porque você vai conhecendo. Claro. E se você está, eu acho que essa coisa da disposição mesmo, se você está disposto, se tem disponibilidade de trabalhar e tem compromisso, as coisas não te faltam. Graças a Deus, nunca me faltaram até hoje. Assim, Graças a Deus. Eu queria aproveitar que você falou da Rádio Catedral para mandar um grande abraço para o Wilke Lopes, que foi nosso aluno de jornalismo e que hoje é repórter e sonoplasta na Rádio Catedral do Rio de Nossa, Janeiro. muito Esteve aqui em Friburgo recentemente, foi lá na Estácio, me dá um Então, uma abraço. saudade. Saudade. Tenho um carinho imenso pela Rádio Catedral. Eu atendi ouvintes, era muito mesmo? engraçado. E aí você saiu da Approach, foi para o governo do Estado, depois que saiu da Approach? Antes eu estava no governo do Estado, fui para a Foi pra Approach. E aí, você ficou muitos anos na Approach? Fiquei uns 6, 7 anos. E aí, depois você veio, como é que você E voltou aí para Friburgo? eu Como é que é sempre isso? fiquei namorando essa coisa da universidade, né? Eu saí da Approach querendo muito ir para... vou tentar o doutorado. Já tinha, né, um tempão que eu não tinha feito. Falei, quero voltar para a universidade. Aí acabei trabalhando na PUC, com assessoria de imprensa também, com comunicação, né? Fazia assessoria de imprensa de um site da Cátedra Unesco de Leitura. Então, foi uma forma de me aproximar de novo da universidade. Depois fui para o SESC, também trabalhei um tempo no SESC. Me conta esse babado do SESC e depois como é que você chegou na FLINF, na Feira de Nova Friburgo, e que eu acho que é interessante, estamos na TV Zoom, por Friburgo. Pois é. E aí, assim, SESC e PUC foi um trabalho mais que institucional, que a gente fez um trabalho de assessoria de imprensa também na PUC, mas no SESC foi mais... Na PUC e no SESC também tinha muito trabalho de redação interna. O que o departamento está fazendo, você faz uma redação com as matérias, né, mais institucionais. E o SESC também foi uma grande escola, porque eu fiquei pouco tempo lá, porque foi justamente quando eu voltei para Friburgo. Antes do SESC, ainda passei pela Bienal do Livro, coordenei uma Bienal. É mesmo? Tenho um pouquinho outras experiências, que foi uma experiência muito bacana. Falar em gestão de crise, assim, foi uma das coisas mais interessantes que eu já vivi. Mas, FLINF. Aí voltei para Friburgo, e voltei pensando que eu não ia mais trabalhar com comunicação. Pensando assim, eu vou fazer bolo, vou fazer vou fazer molho, não sei o que eu vou fazer. Né? Eu voltei para Friburgo meio assim, e agora? E depois de um tempo aqui em Friburgo, começou a me coçar essa coisa. Gente, por que Friburgo não tem uma festa literária, né? Por que Friburgo não tem uma festa literária? E aí encontrei algumas pessoas aqui, eu acho que a cidade tinha essa demanda, né? A gente está até querendo voltar agora. Algumas pessoas aqui interessadas também em fazer, algumas pessoas de áreas complementares, né? Eu da comunicação com uma vontade de experimentar um pouco uma curadoria, as pessoas da área de produção, da pedagogia, de outras experiências, né? Do mundo literário, né? De eventos em si. E aí, mas eu brinco que a FLINF começou mesmo, porque pelo menos na minha visão eu vi a coisa se estruturando a partir de uma notinha no Anselmo Góes. Eu acho que foi a partir da comunicação, do Globo. Porque eu já tinha mandado daqui uma nota para ele para dizer que Friburgo ia ter a primeira festa literária, quando a gente estava construindo ainda. Foi muito no sonho, assim, na crença, né, de que a gente vai conseguir realizar. E aí o que aconteceu foi que a gente foi à festa de Madalena, né, a FLIN, né, de Madalena, que é feita também por uma jornalista, Terezinha, né, uma mulher, nossa, maravilhosa, que tem uma história maravilhosa dentro do jornalismo e com festa literária agora, né. Ela estava lá na FLIN, o Anselmo Góes estava lá, fiquei sabendo que ele estava lá. E eu já tinha passado a nota para ele, essa coisa de assessor de imprensa chato, que passa a nota e depois fica cobrando, né. Eu já tinha passado a nota, ele não tinha publicado ainda. Aí encontrei com ele lá e falei, Anselmo, olha só, sou a Maria Fernanda, lembra de mim? Porque anos de assessoria de imprensa, eu mandei muitas notas para ele, né? E aí eu falei, eu te mandei uma nota que a gente vai ter uma festa literária em Friburgo. Ele, então tá bom, estaremos lá. Aí eu falei, a gente vai homenagear o Zuenir. E ele falou, estaremos lá. Então, nessa, ele publicou a nota e veio para a festa literária de fato, porque ele é um grande amigo do Zuenir, né? Quem todo mundo chama de Mestre Zu. E a festa começou a se estruturar muito a partir dessa primeira notinha que saiu no Globo.
porque aí as pessoas começaram a acreditar mais na força da festa, na capacidade de produção, na capacidade de realização dessa festa, e uma coisa vai puxando a outra, né? É claro que você não precisa só de uma comunicação para fazer um evento, para fazer tudo, mas eu acho que mostra muito como que a comunicação ajuda, a credibilidade ajuda, né? No fim, quando a Flinf terminou, tivemos uma edição? Nós tivemos 3 edições da Quando Flinf. terminou a primeira edição, a segunda, qual foi a sensação? Dever cumprido? Como é que foi? Foi mais que dever cumprido, porque foi uma coisa assim, uma surpresa muito grande. A gente sabia que ia ser uma coisa bacana, porque a gente estava trabalhando para isso, estava tendo aceito legal das pessoas, mas foi uma adesão muito grande da cidade, né? Que não teve nas outras edições. Porque não teve tanta adesão assim. Acho que a primeira foi aquela coisa de... A gente teve 70 voluntários. Você imagina 70 voluntários que nunca tinham ido a uma festa literária, né? E a gente meio que organizou, assim, né, fez um treinamento com eles, assim, de como receber os autores, de como receber o público, todos os eventos gratuitos, né? Então, foram mais de 60 atividades, e todo mundo trabalhou muito, né? Todo mundo trabalhou muito, e trabalhou com pouca verba, mas com muita vontade. Então, foi uma coisa assim, e os autores saíram daqui se sentindo muito acolhidos. E se sentindo assim, gente, eu pensei que era uma festinha pequenininha, porque estava no primeiro ano, vim apoiar a festa, eu cheguei aqui e vi uma coisa enorme, porque eu acho que todo mundo tinha muito essa vontade de vir apoiar. Então, teve um público muito grande. As outras edições, elas foram diminuindo um pouco, porque eu acho que tem essa coisa do cotidiano. De manter, né? Assim, aí não é mais surpresa, né? Aí vai diminuindo, as pessoas vão buscando seus interesses. Mas ela continuou sendo bacana. A gente quer voltar com ela agora ano que vem. Vamos ver se a gente consegue, né, realizar de novo pós-pandemia. A gente está pensando até em fazer um encontro agora, ainda em novembro, né? Um encontro Flinf para esquentar os tambores para a retomada ano que vem. Vale a pena conversar com a Dilson lá na Estácio, que a Estácio pode contribuir também, eu acho né? Que seria maravilhoso. Claro. Tem alunos me procurando, querendo fazer a festa, inclusive. Aí, que legal. Pô, que maravilha, né? Porque eu acho que é uma grande oportunidade. A gente, aqui em Friburgo mesmo, para mim, que sou da comunicação, né? E que enquanto eu morava aqui, eu saí daqui com 17 anos, eu lia, por exemplo, Joanir Ventura, eu via essas pessoas todas lá fora, e não tinha nem internet, né? Ver o Joanir Ventura aqui, né? Poder ver os alunos terem acesso, os alunos que né, terem acesso, estudantes tendo acesso a ele direto, leitores tendo acesso. Anselmo Góes, eu tenho um amigo mesmo do meu pai, que tem uma banca, que falou, abri minha banca, Anselmo Góes estava comprando um jornal na minha banca. Que legal. Né? Então, acho que isso tem, para quem gosta. Existe uma coisa que vocês não vão lembrar, acho que ninguém que está nos ouvindo, mas nós fizemos, eu não sei se foi em 2004, eu não lembro o ano exatamente, nós fizemos o Poetsa, que foi o festival de poesia da universidade. Já ouvi falar bastante. E que o Ferreira Goulart esteve na Estácio Friburgo. Foi o professor Ricardo França que vai dar a palestra hoje, tinha mais alguém conosco. Eu não vou, se eu nomear, eu vou ficar fazendo besteira. Acaba esquecendo as pessoas, né? Mas me ative também a citar. Eu queria te agradecer muito por você ter vindo e queria deixar um espaço para dar uma mensagem final. Eu acho que você é uma pessoa que tem uma energia, você tem um nível que pode muito contribuir com o povo de Nova Friburgo. Essa é a minha percepção. E eu queria saber o que você gostaria de dizer para esse povo que nos ouve. Poxa, eu fico muito agradecida, porque assim, quando eu voltei para Friburgo, eu pensei mesmo em abrir mão de tudo isso que eu já tinha construído, que às vezes você não tem ideia do que você construiu, né? Mas acho que a grande mensagem que eu deixo para os alunos é assim, que eu queria deixar principalmente para os alunos, né? Eu fico muito feliz em poder dividir a minha história com eles, que era uma história de uma pessoa que tinha apreço pela informação e pela comunicação, pelo conhecimento quando eu morava aqui, né? E poder ver que eu consegui, com muita dificuldade, realizar essa trajetória nessa área, é muito gratificante para mim. E acho que o mais importante é dizer isso, assim, né? Que os alunos podem sonhar em realizar e já estão construindo, acreditar que já estão construindo desde agora, aproveitarem todas as oportunidades, né? E para a população de Friburgo, eu acho que é isso. Aqui Friburgo tem um berço, um acervo de histórias, né? De informação, porque conhecimento é informação que é compartilhada, né? E Friburgo tem muitas histórias interessantes, assim, E precisamos de jornalista para contá-las. Pois para contar, porque isso fortalece o espírito. Eu acho que quando você fala disso, dessa coisa da vontade, é assim que a gente arregimenta os espíritos, né? É isso aí. Professora, muito obrigado, tá? Muito obrigado mesmo. A você de casa, obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. Estamos juntos. Pode estar certo. Mais aí, semana que vem, e mais um Estácio Entrevista aqui pela TV Zoom. Forte abraço a todos.
Este e outros programas você assiste no aplicativo TV Zoom.